Gênesis capítulo 22. Deixa a sua Bíblia aberta. Fique atento a esta palavra. Nós estamos no mês da provisão, ou provimento. Já foi falado no culto, em algumas aberturas de culto, em alguns cultos, que provisão ou provimento quer dizer a ação ou efeito de prover, de abastecer, de providenciar. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. No verso 3 vai dizer: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No verso 8, Abraão vai responder: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, a palavra é sua. É o Senhor que se responsabiliza, meu Pai. Neste momento, a responsabilidade ela é totalmente sua. Que o Teu Espírito Santo de Deus ele possa nos conduzir nessa noite. Que Ele possa falar aos nossos corações. Nos trazer entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que nós possamos compreender nessa noite que o Senhor é Deus. Que o Senhor é aquele que provê nas nossas vidas. Continua e sempre será o nosso provedor, porque eu creio que o Senhor proverá. Fale aos nossos corações nessa noite, fale aos nossos pensamentos. O nosso coração ele é uma terra fértil, para que o Senhor venha, meu Pai, plantar a Tua palavra dentro de nós, e é isso que nós te pedimos, e nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Quando nós lemos esse texto, nós temos muito o que aprender com este texto. Eu sei que é um texto que já foi pregado várias vezes, talvez você já tenha escutado pregações sobre este texto na internet, aqui em cima desse altar, talvez você já tenha estudado sobre esse texto, mas eu quero que você entenda nessa noite uma outra ótica, uma ótica o qual Deus ele vai tratar conosco e vai mostrar que realmente Ele é Deus sobre a nossa vida. E nós temos lições valiosas para aprender dentro desse texto. E eu quero que você guarde essas palavras: obediência, fé e provisão. Repete comigo: obediência, fé e provisão. Mais uma vez: obediência, fé e provisão. Essas são as palavras o qual Deus vai tratar conosco nessa noite.
Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que naquela manhã, e nós podemos dizer dessa forma, que iniciou-se um dos maiores atos de obediência da história. Por que eu estou dizendo isso? A palavra vai dizer que Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: Abraão. Abraão de imediato ele diz: eis-me aqui, Senhor. Obediência. Ele está disposto, ele está disponível agora para o Senhor. E nós vamos ver que Abraão, ele viaja cerca de mais ou menos 80 quilômetros. Abraão, ele precisa ir até aquela região de Moriá, porque Deus, ele faz um pedido para Abraão. E nós vamos ver que não é o primeiro teste que Abraão passa. Se você for voltar aí 10 capítulos, em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus, ele já trata com Abraão ali, onde ele chega para Abraão e fala: Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, quem de nós, ouvindo alguém, sai da onde você está, o lugar que você gosta, o lugar que você ama, sai do meio da tua família, do meio dos seus amigos, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar? Quem de nós iria? Ninguém. Mas nós vamos ver neste texto que Abraão, ele já é provado pelo Senhor, e neste momento ele já passa por um teste de obediência, em Gênesis capítulo 12, mas quando nós lemos Gênesis capítulo 22, nós vamos entender que este teste, ele é diferente. Abraão, ele vai ser provado novamente, mas preste muito bem atenção, porque agora é diferente. Abraão agora, a sua obediência, ela é completa, a sua obediência, ela é pronta. Por quê? Porque ele já passou por um teste, ele já passou por um nível. Então Abraão, ele foi preparado anteriormente. Todos nós, quando nós somos provados, quando nós passamos por testes, irmãos, preste muito bem atenção nisso, quando você passa, você pode ter certeza que vai vir outro. E quando vier o outro, você vai estar preparado, porque você já passou por um. E Deus agora, ele está tratando Abraão, ele está tratando na obediência. Ele sabia que Abraão já tinha obedecido ele em Gênesis capítulo 12. Mas Deus agora, ele vai além. Por quê? Porque Deus, ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer saber até onde a gente vai. E muitas vezes nós ficamos em cima do muro. Muitas vezes Deus fala conosco, Deus nos pede algo, a gente até fala que vai, mas não vai. Aonde está o nosso coração? Mas Deus sabe com quem está tratando. Obedecer ao homem já é difícil, meu irmão. É uma luta. Obedecer a Deus, a luta é maior ainda. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus invisível. É um Deus que não se pode ver. E Deus está falando conosco. É uma luta, eu sei que é difícil obedecer, até porque pode significar você deixar, você renunciar, você abrir mão de algo que você deseja muito, muito que você quer, talvez os teus sonhos, mas olha como Deus trata, e pode significar você abrir mão disso. É uma luta, é difícil. Mas eu acredito que esse seja o primeiro passo para que a gente venha experimentar a provisão de Deus sobre a nossa vida. Obediência. Guarde essa palavra. Obediência. Abraão, ele não sabia o que Deus ia pedir. Já viu quando a gente pede algo para alguém? A gente chega na pessoa cheio de dedo. Você pode me fazer um favor? E quando a gente vai falar com a pessoa, a gente fala o favor antes para que a pessoa aceite. Deus não. Deus, ele chama Abraão, Abraão já, eis-me aqui, Senhor. Ele não sabe o que Deus vai pedir, mas ele já está disponível para Deus. Será que nós estamos disponíveis para Deus nessa noite? Será que quando Deus, ele nos chama, nós estamos aqui, Senhor, eis-me aqui? Ou será que nós estamos esperando primeiro Deus falar o que Ele quer? Mas aqui, Deus, ele faz diferente.
Ele chega a Abraão e fala: Abraão de imediato, eis-me aqui, Senhor. E agora sim vem a bomba. Tome o seu filho, tome o seu único filho, tome aquele que você ama, Abraão. Sabe quem é que Abraão amava? O filho da promessa, Isaque. Se você não conhece a história, Sara e Abraão, eles não podiam ter filhos. Sara, ela era estéril. Mas Deus, Ele promete um filho a este casal na sua velhice. Irmãos, imagine agora você tem uma promessa do Senhor. Deus, Ele prometeu algo para você e você acredita nisso, você crê, você tem convicção. E essa promessa, ela chega na sua vida. Mas quando chega, Deus pede. Você vai falar: poxa, esse Deus é um Deus de confusão? Esse Deus é um Deus de dúvida? Porque primeiro Ele me promete, primeiro Ele me concede a minha bênção, e agora Ele está pedindo? O que é isso? Eu conversava esses dias com uma pessoa e eu falava: a nossa mente, a mente humana, ela não tem capacidade de compreender as coisas de Deus. E é isso que Deus faz. Deus promete um filho ao casal na sua velhice. Abraão talvez até sem forças para fazer filho, né? Mas na sua velhice ele conseguiu fazer um filho. Está lá Isaque. Agora Isaque jovem, Deus o surpreende e fala: Abraão, eis-me aqui, Senhor, toma o seu filho. É esse mesmo, Abraão, Isaque, aquele que você ama, o filho da promessa. Você vai fazer o seguinte: vai até a região de Moriá, sacrifique ele como holocausto. Será que Abraão, ele entendeu? Será que Abraão, no momento em que Deus falou, ele compreendeu o que Deus queria? Com certeza sim. Sabe por quê? Na manhã seguinte, a palavra vai dizer que Abraão, ele se levanta. Abraão agora, ele pega os seus jumentos, ele chama os seus servos, ele chama o seu filho Isaque, e se tivesse redes sociais naquela época, um WhatsApp, um status, uns stories, com certeza ele ia colocar lá, hashtag partiu região de Moriá. Abraão vai. Na manhã seguinte, nós podemos dizer que é um dos maiores atos de obediência da história, irmãos. Eu nunca ouvi falar em coisa igual. Mas por que você acha que Deus, Ele pede o filho de Abraão como holocausto, como um sacrifício humano? A palavra não diz que Deus, Ele condena esse pecado? A palavra não diz que Deus, Ele abomina as práticas pagãs, o sacrifício humano? Por que então Deus, Ele pede? Deus, Ele não queria a morte de Isaque. O que Deus queria era que Abraão sacrificasse o seu filho no coração. E isso iria tornar muito mais claro que Abraão, ele amava muito mais a Deus do que o próprio filho. O que tem sido o teu Isaque? O que tem sido aquele filho que você tem no coração? Talvez não seja um filho gerado de sangue, mas talvez seja algo que você adora tanto, e Deus nessa noite está falando para você abrir mão, para você renunciar. Sabe por quê? Tem coisas que a gente não entende hoje, mas a gente vai entender lá no final. As coisas de Deus são assim, meu irmão. Deus faz hoje, mas talvez a resposta ela não vem hoje. A resposta ela vai vir lá na frente, e lá na frente você vai entender o porquê Deus fez ontem. E foi isso que Deus tratou com Abraão. E por quê que Abraão nem responde Deus? Por que será que Abraão ele nem questiona Deus? Por que será que Abraão ele nem chega a murmurar contra Deus? Deus, o filho da promessa que você me deu, agora você está pedindo? Você não só está pedindo, Senhor, como você está pedindo para me sacrificar ele como holocausto? Não foi a mesma situação de Ana. Ana, ela orou a Deus
para Deus dar um filho a ela chamado Samuel. Mas ela falou que depois que ele deixasse de ser amamentado, ela iria entregar o seu filho a Deus. Abraão não está entregando Isaque a Deus. Deus está falando que era para ele matar o seu filho. Holocausto, para quem não sabe, é um sacrifício onde a pessoa ela sai toda queimada. Os seres ali saem todos queimados. E Deus está pedindo para Abraão fazer isso com o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele ama. Mas por que será que Abraão não questiona Deus? Porque Abraão, ele conhecia o Deus que ele servia. Abraão sabia quem era o Deus que ele servia. Abraão sabia quem era o Deus da provisão que ele servia, irmãos. Por isso Abraão foi obediente. Ele conhecia o Deus. É mais ou menos assim. A Karen fala mal da Eliane para mim. Aí eu chego e falo para Karen, a Eliane não, porque a Eliane eu conheço, a Eliane não faria isso. Eu tenho certeza que Abraão, ele pensou da mesma forma, eu conheço Deus, e eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, por isso eu sou obediente. Você vai ver que Abraão, ele vai fundo no conhecimento, ele conhece o Deus que ele serve, e eu fico impressionado, meu irmão, com essa história. Era muita intimidade. Será que nós conhecemos o Deus que realmente nós servimos? Ou será que qualquer bombinha que chega na nossa casa a gente fica desesperado? Será que nós conhecemos o Deus da provisão? Ou será que qualquer coisinha que acontece na nossa vida, a gente já dá um passo atrás? Deus quer de nós obediência, igreja. Obediência. Era muita intimidade. Mas Abraão também tinha muita fé. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus da provisão. A palavra vai dizer que no terceiro dia de viagem, Abraão, ele olha o local de longe, e agora ele chega e diz, para os seus servos, vocês vão ficar aqui cuidando do jumento. Como assim? Não, vocês vão ficar aqui. Quem vai para aquela região de Moriá, sou eu e o meu filho. Nós vamos. A palavra diz isso, nós vamos, e lá nós vamos adorar, mas depois que a gente adorar, nós voltaremos. Deixa eu fazer uma pergunta, igreja. Quem falou para Abraão que eles iriam voltar juntos? Abraão teve uma visão? Alguém ouviu alguma coisa, chegou para Abraão e falou assim, olha, creia que você vai voltar? Os seus servos deram uma cochichada? Muito pelo contrário, você vai ver que a Bíblia fala, você vai para a região de Moriá, você vai, obediência, você vai, sacrifica o seu filho como holocausto, mas Deus não fala que eles vão voltar. Mas Abraão convicto, Abraão cheio de fé, ele chega agora e ele fala muito bem claro para os seus servos, olha, nós vamos, vocês vão ficar, nós vamos adorar, e depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Era muita fé, meus irmãos. Deus, ele não tarda, Deus, ele não chega atrasado, Deus, ele é um Deus de provisão, e eu vou te mostrar isso na Bíblia, porque ele é o nosso provedor. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos certeza que Deus, ele vai agir, irmãos. Quando nós conhecemos o Deus da provisão, nós temos certeza de que ele vai agir, de que ele vai trabalhar na nossa vida. Nós somos de momento, nós somos imediatistas, nós queremos a coisa agora,
Nós queremos do nosso jeito, nós queremos na nossa hora, nós queremos da nossa maneira, mas Deus, Ele não é nada convencional. E talvez você não goste da maneira como Deus haja, mas Ele vai continuar agindo, sabe por quê? Porque Ele te conhece muito melhor que eu, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, e você pode ter certeza de uma coisa: você vai entender no final o que Ele tem preparado para você, meu irmão. Esse é o Deus da provisão que a gente serve. Obediência, fé. Conhecer o Deus da provisão não é a garantia de que você vai ganhar alguma coisa, não. Conhecer o Deus da provisão, ter intimidade com Ele, é a garantia de que você já ganhou. Você hoje é salvo. Por quê? Porque Deus, Ele proveu o seu único filho. Isso aqui é uma tipologia. Da mesma forma que Deus, Ele pede para Abraão sacrificar o seu filho, é uma tipologia no Novo Testamento, onde Deus, Ele dá o seu único filho. Só que lá, Ele não proveu um carneiro, lá Ele proveu o seu filho para nós. E isso é conhecer o Deus da provisão, é você entender que você já ganhou algo. E muitas vezes a gente fica desesperado. Quando será, meu Deus? Quando vai acontecer? Quando vem a resposta? Mas preste atenção, Abraão, ele pega a lenha, o texto vai dizer. Isaac, ele leva o fogo, ele leva o cutelo, a faca, na NTLH. E no caminho eles estão andando juntos, até a região de Moriá. No caminho, eu imagino que eles vão conversando, irmão, sobre vários assuntos. Mesmo Abraão tendo fé, eu imagino que Abraão, ele vai abraçado com seu filho. A Bíblia não diz isso, isso é eu que estou falando. Imagina o pai levando o filho para ser morto, onde ele mesmo iria matar. Eu imagino que ele vai abraçado com seu filho. Eu imagino que ele queira chorar naquele momento, mas ele não pode derramar uma lágrima, porque ele precisa mostrar para o filho que ele é forte, que ele obedece a Deus, que ele conhece a Deus, que ele tem fé e que Deus vai prover. Mas eu imagino os dois no caminho conversando. Filho, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar naquele lugar, filho. A vitória já é certa, filho. Mas no caminho, o filho, muito observador, ele fala: pai, imagine teu filho, Thaís, o Gabriel. Ele tem quantos anos? 8? 9. 9 aninhos, chega para você e fala assim, não, para o Paulinho: papai, eu sei que a gente está indo para a região de Moriá, mas papai, eu estou vendo aqui a lenha. Papai, eu estou vendo o fogo. Papai, eu estou vendo a brasa, eu estou vendo o cutelo. Mas cadê o sacrifício, cadê o holocausto? Imagina a sabedoria do pai agora para responder. Eu acho que naquela hora, ele queria se prostrar no chão, clamar a Deus e falar: não, Deus, não faz isso. Não faz isso. É meu filho, é o filho que eu amo, não faz isso. Mas Abraão, ele continuou sendo obediente. Abraão, ele continuou tendo fé. E ele responde: filho meu, Deus proverá. Deus proverá. Quer experimentar a provisão de Deus, meu irmão? Seja obediente, tenha fé, e você irá experimentar a provisão de Deus na sua vida. Deus proverá. Eu não sei o que você está passando,
eu não sei o que você está vivendo. Nós fizemos uma oração no início, eu não sei o que você pediu para Deus, o que você quer, o que você necessita, ou aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você obedecer, se você tiver fé, Deus proverá. Em outras palavras, Abraão, ele chega para o filho e fala assim: filho, Deus sabe o que está fazendo. E eu quero falar para você, igreja, nessa noite que está me ouvindo: Deus sabe o que está fazendo. Você só precisa crer. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei para que eu estou falando, mas se você precisa ouvir essa palavra, ouça e guarde ela para você, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo. Não temas. Estamos diante de uma passagem que mostra a intimidade de um homem com Deus. Estamos diante de uma passagem que mostra Abraão, aquele que conhecia o Deus da provisão, aquele que sabia o Deus que servia. E deixa eu falar uma coisa: o Deus da provisão se conhece em situações difíceis. Sabe por quê? Quando está tudo bom na nossa vida, é tudo risadinha, irmãos. Quando está tudo bom, é fácil você dar glória a Deus. É fácil você levantar a mão, é fácil você vir para o culto e adorar. É fácil você passar por um irmão e dar bom dia, boa tarde, boa noite. Está tudo bem. Mas quando chega um irmão para você e fala que está difícil a vida que ele está vivendo, certamente você virá para ele e você falará assim: olha, porque para ele está ruim, mas para tu está bom. Você vai falar: eu lamento, mas em tudo dai graças. Não é esse o conselho que a gente dá para os irmãos? Em tudo dai graças. Mas é muito fácil você falar para uma pessoa da graça, aquela pessoa que está passando pela prova. Mas e quando você está durante a prova, será que você tem falado isso para si mesmo? Será que você tem adorado a Deus da mesma forma? Será que você tem dado graças a Deus da mesma forma quando você está passando pelo teste, quando você está passando pela prova? É difícil passar pela prova. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, onde foi que eu errei? Eu sou fiel. E Deus está falando: filho, você não errou, sou eu que quero fazer assim. Você não tem erro nenhum, é eu que quero fazer dessa forma na tua vida, porque eu te conheço, eu sei onde você vai chegar, eu tenho planos, eu tenho um propósito para você como mulher, como homem, como casal, como adolescente, como jovem. Deus, Ele tem algo maior, meu irmão, foi o que foi ministrado aqui durante os louvores. Deus tem coisas maiores. Nós podemos não gostar, mas Deus, Ele vai continuar agindo. E dessa forma nós precisamos conhecer a Deus, e assim nós vamos entender o que Ele tem no final para nós. Obediência, fé e provisão. A palavra vai dizer que Abraão agora ele chega ao local que Deus pediu, na região de Moriá. Ele agora está sobre o altar. A palavra diz que Abraão vai lá e prepara toda a lenha. Abraão pega o seu filho Isaque, ele amarra o seu filho Isaque. Irmãos, eu imagino a cena. Abraão coloca o seu filho Isaque sobre a lenha, obediente, cheio de fé. Ele pega o cutelo, e no momento em que ele vai dar no filho, uma voz vem do céu. Está vindo uma voz do céu sobre a sua vida, meu irmão. Uma voz do céu, o anjo do Senhor aparece e fala: Abraão, Abraão. Ele não fala uma vez, ele fala duas. Sabe para quê? Para ter uma certeza que Abraão escutou. Abraão, não escutou. Abraão, não faça isso, não machuque o menino, não faça nada com o menino, Abraão.
imediatamente Abraão recua. Quando Abraão ele olha ao seu redor, o que que tem? Um carneirinho. Esse carneirinho é aquele que Deus proveu para que fosse sacrificado no lugar do filho. Sabe por quê? Porque Deus proverá. Deus proverá, meu irmão. Mas segura aí, eu quero fazer um paralelo com você. Abra a palavra de Deus agora em 2 Reis. 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra vai dizer assim: Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. O Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. No versículo 5, acompanhe comigo, a palavra vai dizer: então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você, os seus filhos irem vivendo. Eu não sei se você já conseguiu captar, mas eu vou fazer um paralelo do texto de Gênesis capítulo 22 com 2 Reis capítulo 4, e você vai se encontrar nessa história. Repete comigo: obediência, fé e provisão. Obediência, fé e provisão. Nós estamos diante de um texto agora que foi escrito em uma outra época, em uma outra data, em um outro local. Era um contexto completamente diferente do texto que nós lemos em Gênesis capítulo 22. Porém, neste texto nós vamos encontrar algumas características semelhantes à de Gênesis capítulo 22, o qual eu falei sobre obediência, fé e provisão. Você vai ver que naquela época, as histórias, elas contam que os pobres, no momento em que eles tinham dívidas, a fim de pagar os seus débitos, eles poderiam vender a si mesmo, ou vender os seus filhos como escravos. E você vai ver que aquele credor, ele chega naquela viúva e ele fala assim: olha, é o seguinte, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos. A palavra de Deus vai dizer que os credores, eles não podiam se aproveitar dessa situação, mas esse credor, ele não agia conforme a lei de Deus. Então ele disse para essa viúva: eu vou levar os seus 2 filhos como escravo. E a palavra vai dizer que agora essa mulher, vivendo toda essa situação, preste muito bem atenção, o seu marido, ele morreu. Perder uma pessoa já é difícil, irmãos. Ainda mais se ainda for da tua família, ainda mais se for o teu cônjuge. Ela está vivendo uma situação muito difícil. E agora vem mais uma. O credor quer levar os 2 filhos como escravo. Era como se ela fosse perder também os seus 2 filhos.
ela diante dessa situação de desespero, porque muitas vezes nós estamos desesperados. Você conhece alguém que está desesperado? Eu vou te dar um conselho: faça o que essa mulher fez. Essa mulher, ela procurou quem? O profeta Eliseu. Ela recorreu a um homem de Deus. Recorra a um homem de Deus, recorra a uma mulher de Deus, uma pessoa que vai liberar uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que vai te dar paz, uma palavra que vai te trazer tranquilidade. Mas recorra a alguém que possa te animar, te dar coragem, trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, para que você possa ser fortalecido. Essa mulher, mediante essa situação, ela não pensou duas vezes. O seu marido, agora ela é viúva, o seu marido morreu, só que ele fazia parte de um dos membros do grupo de profetas. O profeta Eliseu certamente conhecia. E agora ela vai recorrer a quem? A um homem de Deus. Já viu que muitas vezes quando a gente está desesperado numa situação difícil, a gente conta para todo mundo, mas quem a gente precisa contar a gente não conta. A gente procura um vizinho, a gente procura alguém da família, e pessoas que muitas vezes não podem acrescentar nada na nossa vida. Procure alguém que acrescente algo, meu irmão. Pessoas que estão à beira do divórcio vão procurar o vizinho fala assim: ó, não está dando certo, separa mesmo. Não, isso não é conselho de Deus, isso é conselho de Satanás. Pessoas que o filho está na droga, vai comentar com o vizinho, vai comentar com um amigo, aí ele fala assim: ó, não tem jeito, filha, tu só está tendo prejuízo, só gasta dinheiro, larga de mão. Não, ele é teu filho, não larga de mão não. Peça conselho para as pessoas que têm algo para acrescentar na sua vida. Essa mulher, sabendo disso, ela recorreu ao profeta. Ela vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, enxergando toda a situação, sabe o que ele diz para ela? Filha, o que eu posso fazer por você? Olha a pergunta do profeta Eliseu: o que eu posso fazer por você? Deixa eu falar algo. Será que você, como homem ou mulher de Deus, hoje, você perguntou para alguém o que você pode fazer por ela? Será que hoje, não, eu vou além, será que nessa semana, você procurou alguém, mandou uma mensagem, porque agora não tem desculpa, irmãos, e falou para essa pessoa: ó, o que eu posso fazer por você? Ah, pastor, essa semana foi corrida. Será que esse mês você procurou alguém e falou: o que eu posso fazer por você? Será que esse ano, nós já estamos finalizando o ano, nós estamos no mês de outubro, você já teve 10 meses para procurar alguém e falar: será que eu posso fazer alguma coisa por você? Você é homem e mulher de Deus, assim como esse profeta. Como a gente tem agido? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa atitude diante das pessoas? Você está sentado, talvez você está aqui, você esteja bem, mas talvez esse que está do teu lado, ele está numa situação de desespero. Será que no final do culto você vai procurar essa pessoa e você vai abraçar ela ali na porta? Ou aqui mesmo na frente? E vai falar: você está bem, você está precisando de alguma coisa? Porque muitas vezes a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta se a pessoa está bem. E a pessoa fala: eu estou bem, mas ela não está, irmãos. Como a gente tem agido diante disso? Ela recorre ao profeta, ao homem de Deus, porque ela tinha certeza que ele poderia ajudar ela. As pessoas, quando elas nos procuram, é porque elas enxergam algo em nós. Elas precisam de uma resposta. O mundo não tem resposta, mas a Bíblia tem, irmãos. Será que a gente tem chegado nas pessoas e tem falado: ó, está aqui, a palavra de Deus está dizendo que Ele é contigo. É nesse intuito, é nesse objetivo que as pessoas elas nos procuram, que elas chegam até nós. Quando a pessoa chega em você, Eliane, é porque ela quer um abraço seu. É porque ela te enxerga como uma mulher de Deus. E
ela sabe que aquilo que vai sair da tua boca é uma direção para a vida dela. Mas será que a gente tem aberto a nossa boca para profetizar coisas boas para as pessoas? Será que a gente tem feito essa pergunta: o que eu posso fazer por você? Nós enxergamos esse homem dessa forma. Lembra que eu falei no início? Provisão ou provimento é o ato ou o efeito de prover, abastecer, fornecer. Lembra que eu falei? Providenciar, mas é também o ato de você ter um cuidado. É você ajudar, é você estender as mãos. Quando nós entendemos o significado da palavra provisão, nós entendemos que nós estamos aqui também para prover nas vidas das pessoas. Por quê? A provisão não é somente de coisas, mas a provisão também ela vem do amor. Então nós podemos também prover na vida das pessoas. Deus, Ele continua sendo um Deus de provisão, mas nós também podemos prover na vida das pessoas. Quando você abastece alguém, quando você dá sustento, quando você fornece, quando você traz uma palavra, você está trazendo provisão para aquela vida. E essa mulher, ela sabe disso. O profeta agora traz uma provisão de amor. Ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Só que ele vai além. Porque ele faz uma segunda pergunta: o que é que você tem em casa? E ela diz: nada. Como assim nada? O que eu posso fazer por você? E o que você tem em casa? Nada. Ela quer ajuda, ela quer ser ajudada. O profeta, ele quer ajudar, mas a situação agora está difícil, irmãos. Por quê? Porque ela não tem nada. Como que ele vai ajudar uma pessoa que não tem nada? Isso significa que não cabe mais a ele. A providência agora tem que vir do Senhor. Então, o profeta agora precisa recorrer a Deus. A providência não vai vir mais dele, mas ele vai ser agora um instrumento usado para que Deus possa prover na vida dessa mulher. É assim que Deus faz com a gente. Diante dessa segunda pergunta, o que você tem? Nada? Aí ela lembra: eu tenho, profeta, eu tenho sim um vaso pequeno lá em casa. A Bíblia fala que é pequeno. Eu tenho um vaso pequeno de azeite. Por que ela falou nada? Porque esse vaso para ela não significava nada. Esse vaso era algo insignificante para ela. O que o profeta poderia ajudar uma mulher que é viúva, que ia perder 2 filhos para um credor, apenas com um vaso pequeno de azeite vazio? Para ela não era nada. Já viu muitas vezes que a gente está com uma dorzinha, aí a pessoa pergunta: você está bem? Você fala: eu estou. Mas você não tem nada? Não tenho nada. Você tem uma dorzinha, mas você fala que você não tem nada. Por quê? É insignificante. E ela enxergava esse vaso como algo insignificante. Mas o profeta, ele vê uma solução diante de um vaso pequeno de azeite vazio. E o profeta fala: olha, faz o seguinte, vá, dá a volta nas redondezas, sai pelo bairro, procure todos os teus vizinhos, peça vasos emprestados. Aí já entra um outro contexto, que não é o que eu quero falar hoje, mas para que você entenda, para que ela consiga vasos emprestados dos vizinhos, ela precisa ter um bom relacionamento com os vizinhos, senão ela não vai ter um. Como está o teu relacionamento com os teus vizinhos? Mas o profeta fala: vá, pega você, vá você e seus filhos, pega vasos emprestados, pega muitos vasos emprestados. Aí entra o paralelo lá de Gênesis 22. Vocês lembram o que Deus falou para Abraão? Vá, obediência. Vá. Aquela mulher, ela poderia enxergar aquela situação como algo
como eu posso dizer, algo ignorante, algo que não iria para frente. E ela poderia enxergar aquela situação, mediante a tudo que ela está vivendo, é algo absurdo. Eu não tenho nada, só tenho um vaso pequeno de azeite, esse vaso ainda está vazio, e ele pede para mim pedir mais vasos para os vizinhos. Olha a situação que eu me encontro agora, eu vou passar vergonha. Mas não, ela obedeceu ao profeta. Vá, Deus está falando hoje para a igreja, vá porque eu tenho algo para vocês. É obediência, a gente só precisa obedecer a palavra de Deus, irmãos. Quantas vezes Deus tem falado e a gente tem ignorado a voz dEle? A gente tem feito com o mundo aqui, entra aqui, sai aqui, mas Deus está falando, e quando Deus fala, não ignore, receba, vá, Deus está falando, vá. E aquela mulher agora, você vai ver que ela sai pelas redondezas, ela pega vasos emprestados com seus vizinhos, e a partir de um único vaso, ela começa a despejar óleo vegetal sobre todos os outros vasos. A partir de um único vaso, o vaso que ela tinha, o pequeno, que para ela não era nada, era algo insignificante, ela começa agora a despejar. O profeta falou para ela, pega os vasos, entre na sua casa, feche a porta, à medida que os seus filhos trouxerem os vasos para você, você começa a despejar óleo sobre esses vasos. Vai enchendo as vasilhas. O azeite, ele era usado para cozinhar. O azeite, ele era usado para encher as lamparinas, as lâmpadas da época. O azeite, ele também era usado para combustível. Então, o azeite, ele valia, ele tinha valor, irmãos, naquela época. E ela agora começa a ver que o vaso dela está enchendo. E ela pega, mediante ao vaso que está enchendo, ela começa agora a distribuir nas outras vasilhas, nos outros vasos. Agora preste atenção numa coisa. A palavra de Deus vai falar que o azeite, ele para de fluir quando os vasos acabam. E sabe o que Deus falou para mim? O tamanho da sua fé irá determinar o tamanho do seu milagre. Isso foi Deus que falou para mim. Se você já ouviu por aí, amém, estamos juntos, a gente está alinhado. Mas Deus falou isso para mim, eu lendo esse texto. O tamanho da sua fé vai determinar o tamanho do seu milagre. Por quê, pastor? A palavra diz que o azeite ele parou quando as vasilhas acabaram. Preste muito bem atenção nisso. Vaso é igual a fé. Azeite é igual a milagre. Se os vasos acabaram, o azeite acabou. Se a sua fé acabou, se você não tem mais fé, não tem milagre, irmãos. Você entendeu? Obediência, vá, pega os vasos. Lembra de Abraão? Vá, leve o seu filho. Fé, Abraão, nós vamos adorar a Deus, mas nós voltaremos. Fé, a quantidade de vasos vai determinar o teu milagre, o tamanho do seu milagre. A igreja está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, uma pessoa ela pode interpretar esse texto de uma outra forma. A palavra vai dizer que o profeta Eliseu, ele fala assim, vá, pegue vasos emprestados, e ele é muito claro, ele fala assim, não poucos. Se você ler novamente, você vai ver, está escrito na Bíblia, não poucos. Em algumas traduções está dizendo assim, muitos. Ele fala a quantidade, traga 10 vasos, traga 20, 30, 40, 100, não. Ele fala, pegue vasos,
muitas vasilhas, não poucas. A pessoa que tem uma fé pequena, ela vai trazer 10. Depende de como ela interpretar. A Bíblia vai dizer: o azeite parou porque não havia mais vasos. O milagre ele não chega, por quê? Porque não tem mais fé. Cadê a fé? Nós precisamos conhecer o Deus da provisão, o Deus que a gente serve. A fé vinha dela, mas também vinha do profeta que foi usado por Deus. Aquele homem, o profeta Eliseu, ele foi usado para dar uma direção para aquela mulher, para que ela pudesse primeiramente obedecer, mas que ela pudesse ter fé. Por quê? Porque ele proverá. Ele proverá. Ela teve uma provisão sobre a vida dela. Os vasos foram se enchendo. Parou quando acabaram-se as vasilhas. Ela chega agora no profeta Eliseu e fala: olha, está aqui. Sabe qual é o conselho dele para aquela mulher? Agora você vende tudo. Lembra que eu falei que o azeite, o óleo vegetal, ele tinha valor? Agora você vende tudo. Você vai pagar as suas dívidas e ainda vai sobrar para que você possa viver com seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Porque Ele pode prover, Ele vai prover, você só precisa obedecer e ter fé. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra está nos orientando. Nós acabamos de ler algo em Gênesis capítulo 22, onde Abraão ele se posicionou. Mas não foi somente Abraão. Nós podemos observar também que essa mulher viúva, passando por essas condições, ela também posicionou. Obediência, fé, aí vem a provisão.